Graças a Deus por sua igreja. É muito bom e louvamos ao Senhor por estarmos juntos para estudar e adorar o Senhor através das Escrituras. Colossenses capítulo 4, indo agora para o verso 2. Perseverar em oração, velando nela, com ação de graça. Nessa parte das Escrituras, o apóstolo Paulo vai para as considerações finais, dando instruções, orientações sobre comportamento e, principalmente, oração. Será que oração funciona de verdade? E como orar com inteligência? Será que o Senhor vai atender ao meu clamor? Muitas vezes fazemos estas perguntas quando oramos e queremos uma resposta imediata. Nesse instante, Paulo está abordando a questão de perseverar na oração. E essa é uma instrução em todas as épocas, para a igreja, para os cristãos, pois aqui está uma área muito negligenciada e até com muito descuido, esquecida. Talvez por negligência própria da carne, da própria natureza humana, que quer resolver do seu jeito, do seu modo, e principalmente por ensinos de falsos mestres, ensinos à parte das Escrituras, principalmente de pastores modernos, que vêm com seus discursos de autoajuda e automotivação. A oração é o único canal que nós temos para conversar com Deus, para abrir o nosso coração diante de Deus. E nós sabemos que o Senhor Deus deseja muito que falemos com Ele, que o busquemos. O Salmo 17, no verso 6, nós encontramos algo que chama muito a atenção. Eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Inclina para mim os teus ouvidos e escuta as minhas palavras. Salmo 17, no verso 6. Impressionante. Ó Deus, pois tu queres me ouvir. O Senhor quer nos ouvir. Mas quais são as palavras que o Senhor quer ouvir? Nós precisamos buscar e aprender a buscar ao Senhor. A primeira orientação do verso 2 do capítulo 4 de Colossenses fala sobre oração. E temos muito que falar e estudar sobre este assunto. O verbo que aparece aqui, cujo sentido é de persistir, o perseverai, dedicar-se, é uma palavra que requer esforço, dedicação, requer disciplina por parte de todos nós. É um hábito que se adquire. E quando você pega gosto, você, em todo o tempo, em qualquer lugar, vai estar orando e buscando a face de Deus. Não só clamando e pedindo, mas adorando, percebendo a mão de Deus em todos os aspectos da vida. Esta palavra, este verbo, perseverai, persistir, dedicar-se, ele aparece em várias partes do Novo Testamento, principalmente com o apóstolo Paulo. Romanos, no capítulo 12, no verso 2, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Romanos 12, 12. Perseverai na oração, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Atos 2, no verso 42, nós encontramos a igreja. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e perseveravam nas orações. Isso é muito importante. Efésios 6,18 também destaca este mesmo verbo. E quando Paulo começa a destacar muito esta mesma palavra, é porque ela é indispensável e muito importante. Efésios 6, verso 18.
orando em todo tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança, súplica para todos os santos. Como é importante orarmos. E aquelas reuniões às quartas-feiras de estudo bíblico e principalmente da oração, como são preciosas, valiosas. Sentimos faltas e queremos isto. Queira Deus que logo estejamos novamente juntos para orarmos. Paulo ele traz este assunto já na reta final da sua argumentação aos Colossenses, pois aquela igreja estava sendo sediada por falso ensino que conhecemos sobre o gnosticismo, algo sobrenatural, místico, querendo transformar a fé de cada crente. Veja você então que esta heresia, esta filosofia gnóstica, que seduzia e atraía e estava desviando a igreja, exatamente, pois cada um ensinava a importância de pedir para os santos, pedir para anjos, pedir para que os astros todos pudessem conspirar ao nosso favor e assim influenciar as nossas vidas, nossas decisões, para o bem nosso próprio. Este era o ensino gnóstico. E este ensino gnóstico, onde que os astros poderiam ser manipulados pelos anjos, para que aquela energia pudesse trazer bênção, pudesse trazer prosperidade. E não é isso que os homens procuram hoje em dia? Porém, o apóstolo Paulo, ao estimular a firmeza da oração, ele quer com isso golpear a superstição que imperava naquela igreja e aquele ensino gnóstico que fazia sucesso naquela época, estimulando os crentes, os cristãos, a perseverar na oração. Com isso, o apóstolo Paulo estava querendo colocar cada irmão, cada cristão, nas mãos de Deus, o autor da vida, aquele que tem um controle sobre todas as coisas, e não sobre astros, anjos. E vimos no capítulo 2 que aquela igreja chegou até a inclinar-se para adorar a anjos, na falsa filosofia, no capítulo 2, no verso 8, 9. Naquele momento, já estudamos isso. E o apóstolo Paulo agora ele coloca, se você perseverar na oração, você vai entregar a sua vida nas mãos do Pai. E é este o autor da vida que nós devemos, de fato, buscar a solução, buscar a orientação para a nossa vida. Mas tem aqueles desavisados que ao ler João capítulo 14, no verso 13 e também 14, vão pensar que a oração pode ser como se fosse a lâmpada mágica de Aladim, que você esfrega, faça 3 pedidos e tudo acontece, tudo muda no instante. João 14, 13, e tudo quando pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Ora sim, muitos pensam, inclusive, que, desta forma, deste modo, eu posso pedir até o carro do último tipo. Eu posso pedir a grande casa dos meus sonhos e Deus vai ter que me atender. Afinal de contas, eu já entreguei a minha vida a Ele. Mas não é bem assim. Sim, de fato, aqui existe um assunto dispensacional que nós vamos tratar mais para frente. Mas veja você que o contexto de João, capítulo 14 e também no capítulo 15, vai mostrar que a oração eficaz tem muito a ver com comunhão com Deus, comunhão de perto, íntima com Deus. João 15, verso 15, já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto
ouvido meu Pai, vos tenho feito conhecer. E de alguma maneira nós podemos ter a mente de Cristo. E tendo a mente de Cristo, nós vamos saber o que pedir de verdade, de certo ao Pai. 1 Coríntios 2, no verso 16, diz exatamente: nós temos a mente de Cristo. Mas como podemos conhecer a vontade do Senhor? Ora, a vontade de uma pessoa a gente conhece caminhando junto. Uma pessoa, para conhecermos, nós temos que ter o hábito de estarmos juntos, conversarmos juntos, descobrir gostos, descobrir sua história. Cada vez mais vamos criando afinidade com essa pessoa e vamos descobrindo aquilo que gosta e aquilo que não gosta, aquilo que lhe dá prazer e aquilo que ela não prefere. Assim também é com Deus. A partir do momento que estamos andando e caminhando com Deus, nós vamos descobrir a sua vontade, o seu gosto, o seu propósito, o seu projeto de vida para cada um de nós. João capítulo 15, no verso 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. É assim que funciona e é assim que nós vamos estudar este versículo que fala sobre oração. Que o Senhor nos dê entendimento e sensibilidade cada vez mais para andarmos em comunhão com Ele. E assim vamos ter uma oração eficaz. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Depois de nós termos ouvido o nosso irmão Alberto falar sobre o versículo 2 do capítulo 4 da carta aos Colossenses, nós vamos prosseguir no mesmo versículo. Porém, antes, não posso deixar de enviar um abraço do coração, do peito, para todos vós e de exprimir o meu sentimento de oração por vós e por mim, para que o Senhor nos ajude a conhecer melhor a sua palavra, de forma que a amemos cada vez mais, a apreciemos cada vez mais e tenhamos vontade de a praticar e de a divulgar. De facto, a palavra de Deus é singular e só não vê isso quem de facto não a lê e não a estuda, que é isso que nós estamos aqui a fazer. E em Colossenses 4:2, vamos ler mais uma vez, lemos assim: perseverai em oração, velando nela com a ação de graças. Que mundo é o mundo da oração. Ao dizer isto, não o digo para assustar, levando a pensar que é algo muito complexo, e é complicado, que não é, como algo praticamente inatingível, que também não é. Portanto, que não é agradável, que repele, que é infelizmente o conceito que muitos têm acerca da oração. Não, de forma alguma. Pelo contrário, digo como um desafio muito atraente, apelativo, chamativo, fascinante, cativante, arrebatador, aprazível, como um desafio para se descobrir os meandros, e são tantos, o belo tecido entretecido das suas maravilhas. Porque a oração é isso mesmo. É de facto admirável e como é meu desejo e minha oração, através do estudo das Escrituras, que olhemos para a oração com olhos bem diferentes e com olhos mais fascinantes. Orar significa, entre outras coisas, depender de Deus. Evidentemente que a oração tem vários significados, mas esta surge à cabeça como uma das principais, como um dos principais significados. Perseverar na oração significa, acima de tudo, e há muito por baixo disto, mas acima de tudo significa depender de Deus de forma perseverante e não de forma espasmódica, interrupta, descontínua, que é infelizmente o que acontece na experiência de muitos. Não é estarmos sempre de joelhos também. E há muitos que pensam que perseverar em oração significa estar sempre de joelhos, porventura. Pobre e deficiente conceito este que alguns nutrem na sua cabeça. E por isso os afasta da maravilha que é a oração. Nós não dependemos de Deus para a nossa salvação? Claro que dependemos. Totalmente. Nós precisamos de aprender agora que nós estamos salvos pela graça de Deus, que dependemos dele e da mesma graça para tudo
e em tudo na nossa vida e de forma permanente. E entre a míríade de aspectos em que temos de depender, e por vezes esquecemos que muitas vitórias que gostaríamos de alcançar e não temos conseguido, infelizmente, se conseguem pela dependência. Veja-se o caso da santificação. Por exemplo, quem não quer ser santo na prática? Quem não gostaria de ser santo praticamente? Quantos desgostosos há por não o terem conseguido? Como Satanás tem enganado tantos! A santificação prática não se alcança por mérito pessoal, ao contrário do que muitos pensam, por esforço pessoal, por mérito, mas por dependência do Senhor. O que é que nós lemos em 1 Tessalonicenses capítulo 5 e versículo 23? E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo. Portanto, a santificação em tudo depende do mesmo Deus de paz, o mesmo Deus do qual nós dependemos para a nossa salvação. E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E isto acontece por ação do mesmo Deus de paz. O mesmo Deus que alcançou a paz para as nossas almas, a paz com Ele, é o mesmo Deus que nos traz a paz de uma vida verdadeiramente santificada e que nos dá confiança para sermos plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Quem nos santifica em tudo, segundo esta passagem? Então, temos que depender dele ou não para tudo e em tudo, incluindo a santificação? Deus necessita de homens grandes em santidade, grandes em fidelidade, grandes para Deus, homens que pregam sempre por meio de sermões santos no púlpito e por meio de vidas santas fora do púlpito. São estes que podem mudar uma geração para Deus, e eu oro nesse sentido. É a força da oração, entenda-se, dependência, que faz santos. Sim, é a força da oração que faz santos. Entenda-se, repito, dependência, a força da dependência de Deus que faz santos. Os santos são formados pelo poder da oração, da dependência. Quanto mais santos houver, mais oração haverá, mais dependência. Quanto mais oração, quanto mais dependência, mais santos haverá. Agora nota o seguinte, aquilo que nós lemos, por exemplo, em 2 Coríntios 3, 5 e 6. Não que sejamos capazes, diz Paulo, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade, diz ele, vem de Deus. Cá está a dependência, também na capacidade. E como seria importante que todos nós percebêssemos isto, que a nossa capacidade pode aumentar exponencialmente, não por nós próprios, mas por dependermos de Deus, porque a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros. De facto, o que habilita o crente a ser servo, a servir, a ministrar, é a capacidade que vem de Deus. Há muitos por aí que querem fazer não sei o quê, mas pela sua força. Esses não são ministros de Deus, porque não são por ele capacitados. Que Deus nos ajude a perceber isto. Não é de surpreender que é nestas circunstâncias e contexto que lemos mais abaixo em 2 Coríntios 3:12. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E, evidentemente, que se a nossa capacidade vem de Deus, com uma capacidade que vem de Deus, usamos de muita ousadia no falar. E, de facto, a ousadia é uma das maiores necessidades que o crente tem neste mundo. Mas essa ousadia advém exatamente da dependência, de perceber que a nossa capacidade vem de Deus. E quando a nossa capacidade vem de Deus e somos tornados capazes de servir, de ser ministros por Deus, então temos muita ousadia no falar. E depois no versículo 18 lemos mais. Com cara e não é por acaso. Vendo bem o contexto disto tudo. Com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. A nossa vida é de total dependência. Mesmo para servir, para ser ministros ou servos de Deus, é isso que nos dá ousadia e é isso que nos transforma, como lemos neste último versículo, gloriosamente, de glória em glória, ainda neste mundo. E isto é admirável. Este tema é um universo tão grande, tão vasto, que não posso ficar aqui a avançar com exemplos atrás de exemplos, e eles são muitos. Eis, pois, aqui o desafio
que eu disse no princípio. O desafio muito atraente, apelativo, chamativo, fascinante, cativante, arrebatador, aprazível, que deixo aqui e que eu espero que agarres e abraces, que não o desprezes, para que descubras as muitas maravilhas com que Deus te quer brindar ainda já neste mundo. Perseverai em oração, lemos na nossa passagem. Esta expressão explica outra expressão que encontramos em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, que diz: orai sem cessar. Há aqui um paralelismo entre perseverar em oração e orar sem cessar. Podemos dizer que são duas frases que dizem a mesma coisa. E quero apresentar dois aspectos importantes desta explicação. Como se pode orar sem cessar, como se pode perseverar em oração. Esta é que é a grande pergunta que naturalmente precisamos de ter uma resposta para podermos de facto perseverar em oração e orar sem cessar. Bem, primeiro, o apóstolo diz como. Diz ele assim, e ele diz como é que isto se consegue perseverar em oração. Diz ele assim, perseverar em oração, velando nela com a ação de graças. É com a ação de graças que se consegue perseverar na oração. Nota que não é com deprecações ou súplicas, como ele diz noutra passagem, em 1 Timóteo capítulo 2, não é com deprecações, que significam súplicas ou intercessões, que não são acontecimentos permanentes na nossa experiência, que não são constantes, mas com a ação de graças. É com a ação de graças, diz ele, que nós podemos perseverar em oração. E as ações de graças são acontecimentos que devem ser, na nossa experiência, permanentes, constantes. Quando nós somos agradecidos a Deus, nós perseveramos em oração. E porquê? Porque os motivos de ação de graças são constantes e permanentes, como eu estava a dizer. Ao acordar de manhã, agradecemos pela noite de descanso, pelo novo dia, pelas novas oportunidades, por podermos continuar a ser seus embaixadores, por termos um teto, por termos uma cama, por termos água para nos lavarmos, por termos roupa para vestirmos, por termos sapatos para calçarmos, por termos comida para comermos, por termos saúde para nos movermos e trabalharmos, por termos uma viatura, eventualmente, ou um transporte público para nós irmos e chegarmos em segurança ao trabalho. Bem, se eu for detalhar, desde que nos levantamos, desde que acordamos, é um não parar, um não cessar, a par e passo, a cada instante, inumerável de razões para agradecer. Um verdadeiro e autêntico perseverar em oração, agradecendo, em ação de graças. E isto inclui os dissabores, as contrariedades, não só as coisas boas, como eu referi, a boa noite de descanso, a saúde, a comida, o vestuário, etc. Isto inclui os dissabores, as contrariedades, as doenças, as perdas. Também por isso devemos agradecer. Aliás, é isso que a Bíblia nos ensina. Já temos aprendido nas Escrituras que os males que nos sobrevêm são maior motivo até de gratidão, de agradecimento. Maior do que os bens que temos como bens que nos acontecem. Não aprendemos isso com Jó? Vamos recordar aquilo que ele disse em Jó 2:10? Mas ele lhe disse, como fala qualquer doida, assim falas tu, disse ele à mulher, depois de ter perdido tudo. Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal. Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. É assim que Romanos 12:12 deve ser entendido, quando diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. É a esperança, ou melhor, é a perseverança na oração, com a ação de graças, como diz Colossenses 4:2, segundo esta passagem de Romanos 12, que nos habilita a ser pacientes na tribulação. É o perseverar na oração. Leiamos de novo o que Paulo escreve aqui em Romanos 12. Sede pacientes na tribulação. Como, perguntamos nós? Como, Paulo? Como é que podemos ser pacientes na tribulação? E ele responde, perseverando na oração. E Paulo diz depois em Colossenses 4, como é que isto acontece? Com a ação de graças. A ação de graças blinda, por assim dizer, o crente para toda a ameaça. Nos fuzileiros foi comandante das viaturas blindadas de transporte pessoal, conhecidas como chaimites, os famosos chaimites. Estas viaturas tratavam-se de viaturas blindadas à prova de bala e morteiro. As vigias, pequenas janelas, tinham pequenas... aquelas vigias
Eram pequenas janelas com 7 camadas de vidro à prova de bala. A robustez da carroceria destas viaturas, em aço, oferecia uma certa resistência à deflagração de engenhos explosivos anticarro. Protegiam de muita coisa, mas não protegiam de tudo. As superfícies destas viaturas, por exemplo, não eram direitas. Mesmo as das vigias. Quero com isso dizer que eram inclinadas. Tinham inclinação. E para quê? Para que os disparos das armas inimigas, ao atingirem-nas, não batessem nelas em cheio, mas ao baterem numa superfície inclinada, tivessem tendência para resvalar e não atingirem o alvo em cheio. Esta blindagem era boa, mas não era perfeita. Porém, o crente em Cristo está perfeitamente blindado. E é isto que eu quero aqui exaltar e sublinhar. Aliás, é bom saber que estamos perfeita, total e eternamente blindados. Não lemos em Colossenses 3, que nós já estudamos, que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus? Poderia haver maior e melhor blindagem do que esta? Não lemos em Romanos 8:28, que sabemos que todas as coisas, e sublinho todas as coisas, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Portanto, as más coisas também contribuem para o bem. Sim, até o que parece ser para nosso mal é para o nosso bem. Romanos 8:31-37, Paulo depois diz: que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Cá estão as más coisas. Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matador. E agora não temos bem. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Que porção! A porção que o Senhor nos deixou. Como nós precisamos de ler a sua palavra. Como precisamos de estudá-la bem, penetrar bem nos seus meandros e absorver os seus conteúdos e a confiança que ela nos traz. Tens medo de quê na tua vida? O pior que te pode acontecer, como eu tenho dito tantas vezes, é o melhor que te pode acontecer. Pelo que não há nada mal que nos possa acontecer que não seja bom. Realmente, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Voltando a Romanos 12:12. Quando somos pacientes na tribulação, porque perseveramos na oração com a ação de graças, estando verdadeiramente blindados, não colocamos os olhos em nós. Que é o que acontece a quem não tem este conhecimento. Quem não tem este conhecimento perante as provas, perante as dificuldades, perante as contrariedades, perante as tribulações, coloca muito os olhos sobre si próprio. Os atribulados, que são ignorantes, por causa de atribulados que são esclarecidos, e é isto que eu pretendo que aconteça contigo, quando porventura fores atribulado, se o fores, que sejas um atribulado esclarecido e não ignorante. Os atribulados que são ignorantes vitimizam-se, tornam-se cheios de pena de si próprios, vivem assim, desta forma, em autocomiseração, lamentando-se. Os crentes esclarecidos, pelo contrário, são agradecidos. E por isso olham para quem agradecem. Olham para Deus. Olham para o Senhor. E não para si próprios. E mais, olham para os outros. Notemos em Romanos 12-14 o que nós lemos. Vamos ver o contexto. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes da tribulação. Como? Perseverando na oração. Com a ação de graças, entenda-se como lemos em Colossenses 4:2. E o versículo 13 diz: e agora notemos os olhos nos outros. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. E com os olhos até nos outros, mesmo que são inimigos, para sermos uma bênção para eles. Diz ele no versículo 14: abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Pagam, como nós vemos aqui, estes crentes esclarecidos pagam o mal com o bem, porque o mal para o crente, eles sabem que é um bem maior. Espero que estejamos a alcançar aquilo que eu estou a procurar dizer pela graça de Deus. Que o Espírito de Deus, na sua iluminação, possa iluminar o entendimento de todos, para que todos percebam isto. Em segundo lugar,
O segundo aspecto da explicação para orar sem cessar, ou perseverar na oração. Vamos então a ele. Muitos dizem, então, mas há momentos que nos é impossível orar sem cessar. Ou pela concentração de um trabalho em que estamos envolvidos, ou porque quando dormimos não podemos estar a orar. Enfim, dizem isto. Bem, quando estamos concentrados num trabalho, podemos e devemos porventura orar em ação de graças ainda mais. Imagina um cirurgião ou outro trabalho de muita precisão. Se há momento para orar e agradecer, é nessas alturas. Agradecer por cada pequena conquista, no processo. Orar a todo instante por sabedoria. Bem, quanto ao tempo em que se dorme, esta oração em gratidão vale pela noite toda de descanso. Quando o salmista, no Salmo 4, versículo 8, diz: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Que gratidão! Ao acordar, a nota mantém-se. No Salmo 3, versículo 5, ele diz: eu me deitarei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. E o Salmo 127, versículo 2 diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. E destaco, dá ele aos seus amados o sono. Mais outro motivo de gratidão. Gratos por ele nos dar o sono. Mas o segundo aspecto da explicação, para quem vê nisto alguma dificuldade, é o seguinte. Quando o apóstolo está a dizer para orar sem cessar, para perseverarmos em oração, está a dizer, no mínimo, para nunca deixarmos a prática da oração, para nunca deixarmos a prática da gratidão, para nunca deixarmos de orar, para continuarmos a orar, para nunca deixarmos esta prática de orar. Porém, pessoalmente, acho que nós podemos e devemos fazer mais do que isso. Como eu expus anteriormente naquilo que eu disse antes. Nós somos propensos a orar só quando estamos atribulados, quando temos problemas, quando estamos doentes, quando temos algum obstáculo ou dificuldade no caminho. Só então oramos. De outro modo, somos propensos a esquecer o dever e o privilégio, que é a parte que nos escapa e que é a mais importante, de orar. Não sejamos curtos de vista espiritualmente. Há tanto para orar, tanto para agradecer, como tentei mostrar anteriormente. Vamos a isto? Vamos perseverar em oração com a ação de graças? Que o Senhor seja glorificado. Amém.